Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje a gente conversa com você a respeito das pautas do Dia Nacional de Greve, do Dia de Greve Geral, que vai ser nesse dia 28 de abril, que vai reunir diversas categorias nacionalmente, todas para protestar contra os ataques do governo Temer aos nossos direitos. E na pauta desses ataques está a luta contra a reforma da Previdência, a luta contra a terceirização e a luta contra a reforma trabalhista. Por que nós somos contra? A gente vai explicar justamente ao longo dessa edição de hoje. E eu quero que você também participe do nosso programa, mandando seus comentários, suas sugestões e contando para a gente qual é a sua perspectiva para esse dia de luta que vai ser o dia 28 de abril. Vamos participar? Vamos aderir? Para compartilhar com a gente um pouco da sua análise em relação a esse dia de luta e dessas pautas, a gente conta hoje com a presença do secretário-geral do nosso sindicato, Gilberto Almazan, e o coordenador de relações sindicais do DIEESE, o Silvestre. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. E aí, Rato, eu já começo te perguntando justamente... Rato, para quem não conhece, é o nome do Gilberto Almazan para o meio sindical e é o nosso vício, né? Portanto, Rato, a gente já começa querendo saber qual é o motivo de tantas categorias estarem aderindo, e os metalúrgicos, no último 7 de abril, também foi uma das categorias que votou unanimemente em aderir a essa greve geral. Por que uma greve geral? Qual a necessidade? Em primeiro lugar, pela falta de diálogo com esse governo. Quer dizer, o governo não tem buscado o diálogo para fazer essas reformas. Então, está fazendo a bel prazer e principalmente com interesses totalmente contrários dos trabalhadores. Então, é uma que a gente não entende como uma reforma, mas é uma destruição dos direitos, uma destruição da Previdência Social, uma destruição da legislação trabalhista. Então, é uma destruição dos direitos. E fazendo isso sem o mínimo de diálogo. Então, por isso que todas as centrais simplesmente chamaram para a greve geral para se contrapor a isso que o governo está fazendo. Silvestre, uma das pautas é a luta contra a reforma da Previdência, o texto original que foi encaminhado para o Congresso, que impõe várias questões, como a idade mínima de 65 anos, a elevação do tempo de contribuição para até 49 anos, se o trabalhador chegar lá, para então ele receber 100% do valor da aposentadoria, uma regra de transição. O DIEESE, para quem não conhece o DIEESE, é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, criado pelo movimento sindical. O DIEESE levantou um estudo a respeito do impacto dessa reforma para a vida da população, sobretudo mais pobre. Qual que vai ser esse impacto? Olá, Cristiane, Ratinho, companheiro de longa data e de história. Olha, Cristiane... eu acho que queria pegar na fala do Ratinho, também o dia 28. Né? Em relação à questão da reforma da Previdência e das reformas que esse governo está propondo, e aí é a razão da existência do dia 28, que é um conjunto que a gente pode chamar assim, é um conjunto de maldades. Né? Quer dizer, é retirada de direitos, é destruição, é desmonte do sistema previdenciário brasileiro, o que está estabelecido na Constituição de 1988, que é o quê? Eu acho que esse é o nosso norte para fazer esse debate da Previdência, que é lá, a Constituição de 88 estabelece o sistema de seguridade social, que envolve a Previdência Social, a assistência social e a saúde. E o que o governo está querendo com a reforma da Previdência é simplesmente fazer esse desmonte. Em que sentido? Vou citar aqui pelo menos 3 questões da Previdência, né? São muitas, mas, por exemplo, igualar a idade mínima de homens e mulheres, dar o mesmo tratamento para trabalhador rural e trabalhador urbano,
dar o mesmo tratamento para os professores, com os demais trabalhadores, passar a idade, o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos, né? A outra coisa, os 49 anos de contribuição para a pessoa poder se aposentar com aposentadoria integral, ou seja, são situações, são aspectos dessa reforma que são impossíveis de aceitar, né? Os países, no geral, fazem reforma da Previdência, mas eles fazem num espaço de tempo de 20, 30 anos, porque você tem um problema de envelhecimento da população, etc. Mas aqui não. Aqui os caras querem fazer uma reforma, né? O governo quer fazer uma reforma com essas características que eu citei aqui, algumas delas. Então é por essa razão que os trabalhadores e o movimento sindical, o movimento social, de uma maneira geral, estão contra a essa reforma, assim como as outras reformas da trabalhista, o projeto de terceirização que acabou de ser aprovado, que acho que a sociedade tem que olhar não apenas... Porque a reforma da Previdência ela não está isolada. Tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o projeto de terceirização, que já foi aprovada, que era a antiga PEC 55, que é o teto dos gastos, num país que nem o nosso. E diga de passagem que o teto dos gastos considera todas as despesas primárias do governo. O que são as despesas primárias? Tudo aquilo menos, né, tudo aquilo que é gasto, menos o gasto financeiro, ou seja, o gasto com a dívida. Então, é inaceitável, né, essas propostas. Eu acho que o Ratinho mencionou muito bem aqui também. Além disso, tem a discussão, tem a falta de diálogo, né? Quer dizer, a coisa vem tentando enfiar a goela abaixo, sem nenhum tipo de diálogo com a sociedade, com os trabalhadores, com as representações dos trabalhadores, dos movimentos sociais e assim por diante. Então, não dá para aceitar essas reformas que o governo está propondo. E qual que é o impacto se essa reforma dessa forma passar? Então, ele tem impacto. Primeiro é o seguinte, a reforma vai ter impacto para quem está na ativa, para quem é contribuinte, ela vai ter impacto para quem já está aposentado, por exemplo, que recebe pensões e auxílios, tá certo? E ela deve ter um impacto considerável do ponto de vista do desestímulo à Previdência. Por quê? Porque quem é que nesse país, tá, vai conseguir se aposentar com 65 anos, contribuindo 49? Então, sei lá, a pessoa entra com 16 anos no mercado de trabalho, ela teria que contribuir 49 para poder ter o valor integral da aposentadoria. Sendo que no Brasil nós temos o tempo médio de permanência dos trabalhadores formalizados no mercado de trabalho é em torno de 5 anos. Né? Então, dificilmente esse trabalhador ou essa trabalhadora que vai entrar no mercado de trabalho, ou que já tenha entrado, ela vai continuar continuamente, né, ficar durante 49 anos contribuindo para a Previdência no mesmo emprego. O que ocorre é o seguinte, você tem ao longo da sua vida laboral vários empregos e você tem intervalos entre um emprego e outro. Então, é difícil imaginar. Então, tem impactos de várias ordens. Tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na receita da Previdência, sem considerar o que o governo não está levando em consideração, que é, por exemplo, a questão da dívida ativa da Previdência, mais de 400 bilhões de reais, entre outros aspectos. O Rato, a gente vai dar mais uma sequência, né, nessa questão da mobilização no próximo bloco, mas já vamos deixar no ar o porquê da importância dessa mobilização precisar crescer em todo o Brasil e qual que é o ânimo do movimento sindical para essa luta. A gente vai para o próximo bloco e a gente já volta com esse debate.